Sou de Santa Maria da Feira. Trabalhei aqui 34 anos. 30 como empregado de escritório e 4 como a trabalhar nas expedições da oliva. Portanto, isto naquela altura em que eu vim para aqui, era comum ter-se, portanto, de pedir a alguém que trabalhasse cá dentro para arranjar maneira de preencher uma ficha. E depois dessa ficha era chamado. Havia uma inspeção médica feita por 2 médicos e depois a seguir era a apresentação, portanto era chamado para trabalhar. Isto é uma história muito curiosa. O pedido de alguém que trabalhava cá dentro veio do Brasil. Há um senhor que estava no Brasil, não sei se já morreu, nem sequer, e era muito amigo com um senhor que trabalhava aqui dentro, que era um encarregado das expedições. Entretanto, o meu pai, como estava no Brasil nessa altura, pediu a esse senhor para ele contactar o senhor que trabalhava cá dentro. Sim, senhor, conversaram e tal, e até que disseram para eu me apresentar aqui no livro para preencher a ficha. E através daí, a ficha foi preenchida e o processo decorreu até à altura em que eu entrei cá para dentro. 24 anos. Não, porque eu antes dos 24 anos era carpinteiro. Trabalhei como carpinteiro, desde os 16. Depois de estar cá dentro, foi para as expedições, era onde trabalhava esse senhor que me arranjou maneira de eu vir cá preencher a ficha, e foi para lá trabalhar. Trabalhei nas expedições 4 anos, e ao fim de 4 anos havia portanto, o responsável pelas expedições e pelos armazéns, que me mandou, portanto, me falou mesmo diretamente a dizer que eu vinha para o escritório. Isto uma sexta-feira, como é hoje, uma sexta-feira, eu de fato macaco, tudo sujo. Eu disse, caramba, é sexta-feira, amanhã, como é que é? Eu vou para o escritório assim com o fato de macaco tudo sujo. Oh, meu amigo, vai para o escritório, não quer levar o fato de macaco, deixa-o ficar em casa. Pronto. A partir daí, foram 30 anos cá dentro. Era até, tanta coisa. Embalar, olha, era ferros, era bombas, era banheiras, eu sei, era máquinas de costura, isto na altura em que eu estava nas expedições, porque depois daquilo as máquinas de costura acabaram e acabaram vários produtos e depois apareceram novos produtos que eram embalados, mas que eu já lá não estava. Eram embalados dessa maneira. Portanto, as banheiras mesmo para a exportação eram metidas dentro de umas grades feitas dentro das expedições, eram pregadas as banheiras, eram metidas lá dentro, 10 banheiras ou à volta disso. Depois aquilo levava uma tampa, uma grade para levar a tampa, era pregada, levavam os arcos em chapa em toda a volta, que era para aquela porcaria não se desmanchar toda. Aquilo era tudo feito em madeira. As máquinas de costura, as cabeças entravam dentro de uma caixa, faça de conta que era uma coisa deste género. Entrava lá para dentro, a caixa era fechada, pregada, portanto não havia hipótese dela abrir. Era assim, era tudo feito dentro da fábrica e nas expedições que eram feitas. E havia uma carpintaria em que faziam as embalagens, que é o caso das grades e não sei o que, aquilo era feito na carpintaria. Isto não existia. Isto que se está aqui a ver, este prédio que se está a ver em toda a dimensão toda, não existia. Era um barracão,
quando o meu sogro veio trabalhar para cá, era a fabricar fogões de ferro, a lenha. Trabalhava cá. Para cá trabalhar, ainda era só um barracão. Era só um barracão. Terra batida e uns tornos. Eu nasci em 42 e eu acho que já cá trabalhava. Ele era torneiro. Era torneiro mecânico de primeiro. Estava mesmo, era torneiro mesmo. Aquilo é que era formar-se. Eu tinha escolaridade só segunda classe daquele tempo. E depois foi. Eu lembro-me de eu chegar a casa e fazia tantas contas, estava até que horas da noite a fazer contas de rodas dentadas que tinha de encaixar umas nas outras, e o engenheiro dizia que era assim, mas ele dizia assim não dá. E um se levava para um lado, o outro se levava para o outro, e eu ia para casa, fazia contas, até que aquilo tinha de dar certo. E ele assim se tornou torneiro mecânico. Exato. Ele mesmo foi-se Aperfeiçoando. Porque ele veio para cá muito novo. O meu pai nunca teve outro emprego. Era bom. O Zé Bourbon. Era assim não que era ele de chamava. Paredes Reis, mas aqui era o Zé Bourbon. Mas de lá trabalhava muita gente cá. Primeiro vinha a pé, depois começou a vir de bicicleta, e depois, muito mais tarde, uma motorizadora, mas isso é algo mais tarde. Foi uma vida de... Pois eu tinha pouca saúde, foi uma vida de sacrifício, mas trabalhou 40 anos. E depois era naquela altura em que o trabalho tinha que ser aproveitado nas horas todas, os minutos todos. Portanto, não, o indivíduo para ir à casa de banho quase tinha que pedir autorização para ir fazer as necessidades. Se quisesse comer um pão, tinha que ser aproveitar a saída à casa de banho, comer o pão e tornar a voltar, mas não podia demorar, porque o encarregado estava logo em cima. Isto antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril era assim que era assim que se procedia aqui dentro da fábrica. Os encarregados estavam todos a contar os minutos. O meu pai... E havia umas fichas que um indivíduo estava a fabricar uma peça, e havia umas fichas que tinham que contar os minutos todos, não podia ultrapassar esses minutos, porque se ultrapassasse o encarregado chamava logo a atenção. Portanto, já está a ver a dureza da disciplina aqui dentro. Depois, é claro, com a proximidade do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, isto levou aqui uma transformação que, em princípio, isto em 1969, começou a queda da oliva. Acabaram as máquinas de costura, havia uma guerra, portanto, comercial entre a Grow da Alemanha e a oliva, porque a oliva, portanto, tinha bastante saída com as máquinas de costura e portanto, a Singer não tolerava isso, portanto, queria fazer a exportação dela, queria viver o negócio, e a guerra começou por aí e depois isto acabou. Porquê? Porque houve uma família, a família do fundador da oliva, não tinha força, não teve qualidades de continuar com isto. De maneira que ele com certeza se aborreceu, o Sr. António Oliveira, e acabou por vender as máquinas de costura e acabar com a oliva. A partir daí foi o caos. Ferros de engomar, era tornos de bancada, era ventoinhas, tudo isto era fabricado aqui dentro. Era tudo fabricado cá dentro.
feito, ferramentas eram fabricadas cá dentro, só aquelas mesmo esporadicamente que não se podiam fabricar ou que não tinham autorização para ser fabricadas cá. De resto era fabricado cá dentro. Era mesmo rígido, quer dizer, embora toda a gente aceitasse essa disciplina, toda a gente aceitaram mais depressa essa disciplina que depois do 25 de Abril a falta de disciplina. Porque, não sei se está a ver, depois do 25 de Abril veio as greves, veio o sindicalismo, veio essa coisa toda, pá, e é claro, e cada um praticamente estava à vontade. Aqui dentro não, aqui, Deus me livre, a PIDE vinha logo em cima. Não, e havia mesmo bufos aqui dentro, havia mesmo bufos da PIDE aqui dentro, que se aproveitavam e mandavam um gajo para o calhamaço. Não, isso parece-me que toda a gente estava prevenida para isso. A disciplina tinha que ser mantida. E, entretanto, se um indivíduo começasse a barafustar muito, era posto na rua. Isto antes do 25 de Abril, não é? Depois do 25 de Abril, é claro, houve a reviravolta, pá, e algumas vezes estávamos a trabalhar e o sindicalismo vinha por aí fora e obrigava-nos a sair do posto de trabalho. Isso não é mentira, é verdade aquilo que eu estou a dizer. A fazer comícios e não sei o quê. Era um período de, como é que eu ia dizer? Olha, era um período de contestação. Havia, portanto, os sindicatos que pressionavam os trabalhadores para fazerem greves e não sei o que mais, fazer comícios e fazer exigências. Era ordenado, era mudança de horário, era essa coisa toda. É aquilo que acontece agora também, ainda. Queriam mais e queriam, portanto, e lá está. Depois também havia aquela guerra de querer um posto de trabalho acima daquilo que tinha. Não sei se está a ver. Um indivíduo que era, por exemplo, eu conheci e fui o meu chefe durante muito tempo, ele era um empregado de escritório, não tinha um curso superior que eu saiba, mas entretanto era um empregado de escritório e entretanto passou a ser o patrão do departamento comercial, era o diretor. Lá está. Porquê? Por causa dessas contestações. Punha-se à frente dos comícios e não sei o quê, e a reivindicar e pronto. E a força depois vinha é claro, contra a direção do Oliva, que era assim. O meu pai. Não aceitavam isso. O meu pai era muito... Contestatário também. Portanto, ele não concordava que quando ele entendesse que não estava bem, ele dizia ao encarregado, o encarregado dizia ao Zé, não é assim, Senhor Luís, o encarregado era o Luís Machado, que era aqui de São João. Senhor Luís, mas isto não vai dar certo, mas tinha de fazer aquilo que o encarregado dizia. E depois não dava certo. Acabava por dar a mão ao palmatório. Pois fazia como eu entendia que era. Como o meu pai dizia que dava certo. Isso gerava muitos conflitos, assim, verbais. Mas sempre se deram bem, mas havia muito conflito verbal. E tudo, isto na altura, a Oliva, antes do 25 de Abril, era como que, como é que é dizer? Era como que fosse, sei lá, era mesmo, quem trabalhasse dentro da Oliva era como um dote, faça de conta que era assim, pá, porque chegava, entrava dentro de uma Oliva, ganhava bem e pronto, tinha regalias e até.
Basta dizer que todos os casais que tivessem filhos, portanto, na idade da escola, havia um centro de Oliva que fornecia, portanto, material escolar para essas crianças. Havia uma colónia de férias, na altura das férias, a todos os filhos dos empregados, pagos pela Oliva. Havia uma cooperativa dos empregados da Oliva. Havia um centro em que havia atletismo, havia futebol, havia jogos de cartas, de damas, de xadrez, havia isso tudo. Isto eram tudo regalias que lá fora não existiam. Ela não, mas os irmãos Os irmãos mais novos que eu sou... tiveram essas regalias, E os meus irmãos já usufruíram de ir para a praia, foram para a Figueira da Foz, 15 dias, e havia os livros. Pois. E depois a festa do Natal. Do fim de ano, juntavam as crianças todas e para lhe dar, forneciam, davam-lhe brinquedos a essas crianças todas. E isso os nossos filhos ainda receberam. Não foi até... 2, 3 anos só. Foi nos últimos anos em que isso existiu. Começou a cortar, isto é antes do 25 de Abril, isto é 1970. A partir daí a coisa começou a virar todo ao contrário. Depois tinha fora, agora há muitos postos médicos, geralmente em cada freguesia agora há um posto médico para atender as pessoas. E em vez de recorrer a esses postos médicos que não existiam, havia um posto médico dentro de Oliva com 2 médicos, um de manhã e outro de tarde, e um enfermeiro permanente. Portanto, o funcionário entrava às 8 ou às 9 da manhã, entrava na portaria e dava o número dele para ir ao médico. E quando chegasse à altura, o posto médico chamava o senhor lá abaixo, ou quem fosse. Isto, repare que antes do 25 de Abril existia. Depois do 25 de Abril, virou tudo. Ficou só um enfermeiro e esse enfermeiro, eram os cuidados primários, não é? Porque, de caso contrário, era o hospital, não sei. Deteriorou-se de tal ordem, ou foi-se deteriorando, que a determinada altura, mesmo nas questões de pagamentos ao pessoal, houve tempo em que os bancos começaram por cortar, porque o dinheiro não entrava lá, e os bancos cortavam. Também chegou a essa altura, mas já não foi bem no meu tempo. Portanto, havia o material que era, por exemplo, quando havia excesso de material, era vendido aos empregados. E, portanto, era só com o preço base, portanto, do produto. Se saísse fora da porta, o preço já não era igual, não é? Mas depois do 25 de Abril, isso começou a ficar tudo abandalhado, de tal maneira. Depois que teve isso é o sindicato. É do outro, não sei dizer. Não, depois as torneiras acabaram com as torneiras, porque a Garou quis comprar e depois vieram para aqui os alemães e estiveram aqui os alemães na Oliva, estavam hospedados aqui por conta da Oliva, aqui em não sei aonde, para ir fazer uma viagem a Lisboa, metiam-se dentro de um avião.
isto chegou ao caos, não é? Tinha que dar para torto. Depois venderam as torneiras, começaram por vender as torneiras, vender os tubos, vender a fábrica de acessórios, vender tudo, só acessórios para canalizações, foi tudo. Desapareceu tudo. Mas as máquinas é de uma maravilha. Claro que eu não cheguei a esse fim. Eu não cheguei a esse fim. Eu saí antes. Saí por mútuo acordo, porque chegou uma altura em que a fábrica propunha mútuo acordo. Mas esse mútuo acordo, as pessoas ou concordavam ou não concordavam, porque havia uma razão. Ou haviam aqueles que exigiam que o pagamento fosse só de uma só vez, mas a fábrica não era esse o modelo que queria que fosse pago todos os meses. Portanto, fosse dividido aquilo que tinha direito da administração e fosse recebido em todos os meses. Chegou uma altura em que deixaram de pagar, mesmo em todos os meses, porque foi o meu caso. Depois que a Oliva foi como é que é dizer, foi dada como à falência, não é? É isso, chegou à falência. Houve, portanto, o doutor que veio tratar dessa questão, os salários tinham que ser pagos em primeira mão aos devedores que estavam por fora da fábrica, seriam depois, primeiro teria que ser ao pessoal. Isso foi a tribunal, esteve em tribunal, pronto, foi julgado e depois eles acabaram por me pagar aquilo que me deviam. Pronto, até bem hoje não ficaram a dever onde estão. Não ficaram, mas foi dinheiro que não se... Não se viu. Pronto, Ele chegou a receber 40, como é que era? Naquela altura era contos. Era. Dava a volta de 100 contos por Isso mês. foi o primeiro ano. Depois Depois era corrente, ou não sei o quê. Não deu rendimento nenhum. Já a minha cunhada, a irmã dela saiu daqui, sei lá, para aí uns 6 ou 7 anos depois de mim. Esteve até ao fim. Foi depois de mim. É claro, e já a coisa já não foi na mesma, porque já não havia dinheiro. Quando eu vim para aqui, trabalhavam 2.600 pessoas. Antes do 25 de Abril, isto em 1969, trabalhavam 3.100. E a partir de 1969, chegou uma altura em que ficaram aqui 100 e tal pessoas. Dentro destas paredes todas que se vê. O meu irmão mais novo, as torneiras foram... E depois saiu daqui para... Não é Reunião. Foi para Reunião. Foi com as torneiras. O pai e 2 irmãos dela. E 2 irmãos. E a irmã. Um trabalhou poucos anos. Mas o mais novo... O mais novo ficou até... Nas torneiras. O meu irmão mais novo era nas torneiras. A minha irmã trabalhou juntamente comigo. Era exportações. Era na exportação. Porque dentro do departamento comercial estava dividido por exportação, sei lá, mercado nacional e essas coisas todas. A minha irmã foi muito sacrificada com o trabalho e ela é muito parecida com o meu pai. Havia muita rivalidade, sabe? Mesmo dentro do pessoal. Dentro do pessoal havia muita rivalidade por questões de serviço e até de dinheiro. Era as vendas dos produtos. Quando eu vim para o escritório era tudo manual. Depois apareceram os computadores. As máquinas de escrever e não sei o quê, depois apareceram as máquinas elétricas, antes não eram.
depois apareceram as máquinas de escrever elétricas e não sei o quê. E isso foi evoluindo até que chegavam os computadores. Havia uma secção só de computadores. Foi uma revolução, pois foi, porque uma grande parte do trabalho que era feito manualmente deixou de ser feito. E as pessoas tiveram que se preparar para trabalhar com os computadores. Foi o meu caso também. Aproximar-me, andei, sei lá, se calhar para aí um mês. Foi para aí um mês que eu andei. Foi para aí um mês. Sentava-me todos os dias 2 ou 3 horas por dia, sentado em frente a um computador e uma pessoa que conhecia a dar-me as instruções como é que se funcionava com aquilo. Já depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril. Nem não sabes quando. Não. Isto é, o 25 de Abril foi em 74, portanto isto é 76, 77, 78, já era tudo por computador, já não existia. Nem máquinas de escrever desapareceram, as máquinas de calcular elétricas desapareceram, mas fui obrigada a coçar as orelhas. É assim. E claro que depois quando no meio disto tudo, aquelas pessoas que tinham alguma formação eram consideradas elite. Mas aquelas que tinham uma formação mais baixa, sabe como é que é? Pois é quem mais pisa, porque ele passou. Os meus últimos. Ele não andava bem, ele chegava a casa, o trabalho daqui não ia para casa. Mas eu notava muito bem que ele estava por dentro. E passou aqui muito maus bocados para o resto. Porque eles queriam empurrar, porque a fábrica queria empurrar o pessoal a sair e arranjar maneira de não pagar a indenização. E depois alteravam o trabalho, punham em sítios diferentes, isolavam. Não sei se está a ver, isto depois do 25 de Abril, os últimos dias daqui da empresa, para mim, os últimos dias, atenção, os meus últimos dias de empregado de escritório foram assim, foram mesmo duros, porque depois disso eu consegui dar o salto e tornar outra vez por onde estive no início, como apontador nas expedições. Foi o meu primeiro trabalho e foi o último. Porque eu já não aguentava mais. Era passar as guias de remessa, passar guias de remessa, exato. Isso já era mecanizado. Mesmo as expedições, havia uns carros elétricos e a gás, empilhadores a gás, que antes era tudo manual, agarrar nas caixas e pô-las em cima, depois eram os empilhadores que faziam esse trabalho. A evolução foi essa, mas houve períodos em que evoluiu para melhor, mas houve questões depois do 25 de Abril que deterioraram-se mesmo. E aos filhos. Havia sempre que todos os fins de semana havia cinema ou teatro. Eu sei que os meus irmãos tinham livros, tiveram alguns livros da Fundação. Na questão de lazer, portanto, o primeiro horário que eu tive quando vim para a Oliva recebia-se todos os 15 dias. Depois deixou de ser todos os 15 dias, era só no fim do mês. Mas atenção, a fábrica facultava que a meados, portanto, quando passou a ser de 15 dias mesmo, a fábrica facultava no fim de cada semana
facultava que o indivíduo pudesse receber algum dinheiro, mas de acordo com aquilo que já estava, com o trabalho que já estava feito. Depois disso, deixou de existir, não é? A fábrica podia-se pedir um empréstimo e a fábrica nem isso concedia, não é? Portanto, aos funcionários. Era todos os meses recebia-se, depois era recebido em dinheiro, depois passou a ser recebido em cheque, depois passou a ser recebido em talão, portanto, recebia um talão e depois já se sabia quanto é que estava e já se sabia quanto é que ia receber. Enfim, eu até, olha, e devo dizer-lhe curiosamente, eu tenho lá os talões, ou uma grande parte dos talões que me foram passados nessa altura. Isto é assim, ou depois começou a ser depositado. Cada funcionário tinha uma conta no banco e o dinheiro ia diretamente para o banco. Chegava-se no fim do mês e o indivíduo, se precisasse do dinheiro, tinha que ir ao banco levantá-lo. Passar um cheque para levantar o dinheiro. Não, porque... Já era criança, já acabou a entrega daquela festa do Natal. Acabou tudo. Só receberam 2 ou 3 anos e a partir daí acabou. Mas aquilo era uma alegria porque eram brinquedos que nós faziam uma festa, havia música, era uma festa mesmo só para as crianças. Aquilo para eles era o sonho. E já dos meus irmãos, eu acho que eles já tinham. Os meus irmãos, não, na altura dos meus irmãos, acho que não tinham a festa do fim de ano. Era a festa dos Luís. Não, a festa do fim de ano não era assim. A festa do fim de ano que eu conheço e a festa do fim de ano era pura e simplesmente para terem atenção os mais antigos da fábrica. Portanto, haviam aqueles que tinham 20 anos, haviam uns que tinham 25, os que tinham 15 e não sei o quê. E eram todos convidados e a fábrica promovia um jantar, um almoço a todas essas gentes e depois distribuía os prémios que cada um tinha direito mediante os anos que tinha de serviço. Ai não, foi quando foi 25 de abril, o meu irmão estava na tropa. Não, mas o período foi mesmo foi em 1900 e da Guerra foi em 60 ou à volta dos anos 60. E eu digo isto porque tive um colega que trabalhava ao meu lado, morreu na tropa. Cada um lamentava-se a sorte de cada um, porque havia pais que tinham os filhos na Guiné, em Angola, em Moçambique, e pronto. E lamentavam-se e tratavam de consolar aqueles que tinham esses problemas, que é de morte ou até mesmo ausência, que sempre que se ouvia no rádio, não era a televisão, era a rádio, aqueles programas, aquelas mensagens que eles mandavam para cá e na altura do Natal e essas coisas todas. Mas aqueles que trabalhavam cá e tinham os filhos lá fora, sofriam muito com essa coisa, mas os que estavam ao lado não se vangloriavam, não. Opa, olha, tem paciência, caramba, vamos aguentar. É assim. Mas também não podiam manifestar-se muito. Não podiam mandar muitas bocas. Primeiro porque estavam praticamente com a boca cozida. Não podiam bufar porque se pregasse muito contra o regime, estavam feitos ao bife, com certeza. Eram difíceis precisamente porque não se podiam manifestar, as pessoas não se podiam manifestar, porque se manifestasse sabiam logo o que é que acontecia. Vinha logo desde cima do patronato até baixo.
Olha, aquela década de 60, 70, entre os anos 60 e 70, foi o melhor período da Oliva, para mim e com certeza para toda a gente, porque era um período muito mais saudável, embora se trabalhasse muito mais, mas era muito mais saudável porque toda a gente se divertia até. E agora, depois do 25 de Abril, a coisa... O 25 de Abril foi bom por uma coisa, mas pôs muitas empresas no charco. E é o caso, tinha aqui ao lado mesmo, que era a empresa de chapelaria, que era uma empresa forte, acabou por fechar. A empresa fabricava sola de borracha, o calçado enfim, que era prestigiado, acabou. A Oliva nunca mexeu em calçado. Depois comprou a empresa, ultimamente depois comprou a empresa, porque ela estava a afundar-se e, portanto, comprou a empresa. Mas nunca fabricou. O pessoal que estava na empresa continuou na empresa e o da Oliva continuou na Oliva, não se misturou. Depois também havia uma divisão, que era a divisão entre a Oliva Comercial, que era assim que era chamada, que era uma empresa independente, dependente da Oliva, mas independente. Não sei se me faço compreender. E, portanto, era como que uma filial da Oliva, mas independente da Oliva. Portanto, as contas, os empregados e não sei o quê, não eram empregados diretamente da Oliva. Era a venda dos artigos da Oliva. Portanto, era a chamada Oliva Comercial. A importância da Oliva na minha vida, eu vou-lhe dizer, sem enganar ninguém, eu antes de vir para a Oliva era carpinteiro. E como sabe, a construção civil nessa altura, portanto, era caótica. Era mesmo caótica. Havia alguém que ganhava mais algum, mas havia uma grande parte deles que trabalhavam para mitigar a fome. A verdade é essa mesmo. E depois trabalhavam muitíssimo mais horas. Se calhar não tinham sábados, não tinham feriados, não tinha nada. Isto a construção civil. Portanto, a minha vinda para a Oliva melhorou nesse aspecto, porque havia um horário de trabalho, havia um horário de descanso, havia um horário para almoçar, e ao passo que, você está a ver, para mim foi a viragem da construção civil, para mim foi significativa. Foi radical, não voltei mais à construção. Não trabalhou na Oliva, mas tirou um curso de costura à custa da Oliva. Era o livro que tinha um standard de vendas de máquinas de costura. De venda de máquinas e o curso. Tem lá uma pessoa a ensinar, a aprender tudo. Eu já costurava em casa, mas precisava de me especializar mais. Eu aproveitei logo e vim tirar o curso. Fiz o curso. O meu pai tinha-me comprado a máquina e a minha vida a maior parte da minha vida foi costurar. Para além disto tudo, eu tenho aí umas pastas com o Jornal da Oliva. O Jornal da Oliva tenho desde o primeiro até ao último. Ora, essa é que é a verdadeira, isso é que reza a verdadeira história do Oliva. O meu pai estava Sim. O meu pai estava em várias páginas. Os acontecimentos especiais da Oliva estão focados nesse jornal. Havia um senhor que ele chegou a ser o diretor do jornal, desse jornal da Oliva, que era o Dr. Magalhães Santos,
Esse senhor ele era formado em letras, portanto ele escrevia, tinha livros mesmo até e tudo. E ele era o diretor do jornal. Ele era muito amigo de contar anedotas. Era mesmo muito amigo de contar anedotas. Era mesmo... E depois era uma pessoa que era tratável. Não havia diferenças de A ou de V, relacionava-se com toda a gente. Claro que se calhar mais uns que outros, isso é como tudo na vida, não é? Mas ele se calhar disse muitas coisas no jornal que não era capaz de dizer, se calhar, verbalmente. Olha, vim hoje e, sinceramente, eu tinha saudades de ver a Oliva. Depois da transformação, que é o caso deste que está aqui, que isto aqui, sabe o que era aqui este sítio? Uma parte era o arquivo do departamento e a outra parte eram as casas de banho. Aqui neste sítio. Não sei se está a ver, eu sabia que isto tinha sido transformado, este departamento, e já agora a curiosidade também me subiu à cabeça. Já agora quero ver como é que aquilo está.